turma. Turma, bem-vindos a mais uma aula, tá? Turma, nessa aula eu vou ensinar vocês como iniciar uma análise SMC, tá? Do básico, beleza? Como iniciar a análise, como você vai estar montando a análise desde o começo até o momento da execução, tá bom? Então, deixa o dedo no like, tá? Compartilha esse vídeo com um colega, com um amigo seu que tá querendo aprender um pouco de SMC, beleza? Vamos lá. Turma, dessa forma é que eu faço no dia a dia, eu vou estar compartilhando com vocês aqui conhecimento, tá? Então, fortalece o like, deixa o comentário, compartilha, para poder estar crescendo e estar mostrando para mais pessoas, tá? Vamos lá. Turma, como iniciar uma análise SMC? Qual que é a regra da liquidez, tá? Da quebra do topo e do fundo para ser válido? Lembrando, se você não assistiu a primeira aula, assiste, tá? Para depois você vir para cá, para poder estar entendendo tudo, porque lá eu ensino essa parada aqui de quebra de topo, quebra de fundo, de uma forma mais simples, tá? Mais detalhada, beleza? Ó, qual que é a regra? Varredura de liquidez e quebra de topo e fundo. Já larguei o desenho pronto aqui, ó. O preço sobe, faz uma impulsão, faz uma correção e quebra. Se ele, nessa correção aqui, ó, ele não varreu a liquidez, não é válido a quebra. Então é um fake boss, tá? É um boss falso. Na hora que o preço volta, captura a liquidez e quebra o topo, aí sim é um boss verdadeiro, certo? Então o preço vem, ó, capturou essa liquidez e quebrou o topo. Estamos trabalhando dentro desse fundo e desse topo. E essa análise aqui, a gente vai fazer lá no macro, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês, lá no macro. Dentro dessa pegada de impulsão, a gente tem que traçar a ferramenta de prêmio e desconto do começo até o final. Identificar que a região abaixo dos 50%, falando na tendência de alta, é boa para quê? Para compra, tá? Então aqui, ó, tá legal para comprar. E se a gente está falando de uma tendência de alta, a gente quer pegar a compra nessa região aqui, de baixo. A gente quer pegar, ó, compra nessa região de baixo para poder subir com o movimento, certo? Basicamente, tá? A parte teórica é essa daqui, beleza? Agora vamos direto pro gráfico, para mim compartilhar com vocês lá, tá? Deixa eu apagar esse desenho aqui, ó, para atrapalhar. Então, por onde eu começo as minhas análises, tá? Eu gosto de começar pelo tempo gráfico de H4. Eu gosto de dar o zoom no gráfico assim, ó, dessa forma que eu estou fazendo com vocês aqui, ó, é a forma que eu faço sozinho, tá? Então presta bem atenção que isso daí vai ser de bastante avalia para vocês, beleza? Eu gosto de dar esse zoom aqui que vocês estão vendo, ó. E eu gosto de começar a minha análise sempre para trás aqui, ó, para eu poder entender o que está acontecendo aqui na frente, tá? Então, analisando esse movimento aqui, ó, o que eu percebo? Que o preço estava vindo, ó, fazendo topo fundo descendente, tá? Básico, ó. Subiu, quebrou esse topo, depois quebrou esse fundo aqui, ó. Então, análise simples, tá? Ó. Presta atenção, ó. O preço estava caindo, ó. Chegou aqui, o preço fez esse boss aqui, ó. Perdão, esse choque, que era uma tendência de baixo, e depois quebrou novamente. Então, o que você percebe só analisando assim a olho nu? O gráfico está sem fazer marcação, tá? Sem sair fazendo marcação de topo e fundo, de quebra de estrutura. Só entendendo isso daqui, ó, você vê que o gráfico está trabalhando, ó, em tendência de baixa. Ó, renovando o fundo, tá vendo? Está renovando o fundo. Aqui ele quebrou um topo, quebrou. Só que depois ele veio e quebrou o fundo de novo. Então, ó, se você analisar assim, ó, sem fazer marcação nenhuma, você entende que ele está numa tendência de baixa, tá? Até quem não opera, dá para ver que o preço está caindo, beleza? Pronto. Sabendo disso, a gente vai começar a marcar a nossa estrutura. O que eu faço? Ó? Eu já marco isso daqui como um choque. Porque o que está lá atrás não me interessa, tá? Eu só quero ver qual que é o movimento aqui, ó. Então, isso daqui foi um choque. Vou colocar aqui um CH de H4, tá? Sempre marca qual que é o time. Na hora que você diminui o tempo, você vai saber qual marcação é do que, tá? Ó, e esse choque é um choque verdadeiro? Aí você tem que se perguntar. Por quê? Capturou essa liquidez aqui, ó. Eu posso ter colocado aqui, ó. Pode ser assim, ó, ficar mais simples, ó. Capturou essa liquidez, que era um topo, quebrou o fundo. Pronto. Turma, agora vem aqui, ó, uma visão que eu gosto, tá? De olhar bem.
dentro dessa pernada de impulsão, a gente tem estrutura interna dentro dessa pernada de impulsão, porque o preço não cai direto, então o preço vem fazendo topo fundo, tá? E o que você tem que identificar aqui dentro? Varredura de liquidez, tá? Quebra de topo fundo, beleza? Dentro dessa pernada de baixa. Repara o seguinte, ó. Aonde está mais nítido uma captura de liquidez aqui, ó? Nessa região, ó. O preço capturou esse topo e quebrou o fundo. Quebrou esse fundo. Então aqui foi o que? Um boss, tá? De H4. É um boss interno. Por quê? Você não precisa esperar o preço cair lá embaixo para poder fazer as suas entradas. Imagina aqui, ó, que você identificou isso daqui, o preço subiu, capturou uma liquidez aqui, ó, você conseguiria entrar vendido, tá? Para vir surfando essa queda, tá? Até o momento de parada. Beleza? Então identifica isso. O preço começou a cair. Repara o seguinte, ó, a gente está trabalhando agora dentro dessa perna, certo? Até o momento de parada, que no caso foi essa daqui. O que você tem que perceber aqui dentro? O preço retraiu 50%? Não, ó. Repara que o preço até capturou essa liquidez aqui, ó. O preço chegou a capturar essa liquidez e quebrou de novo. Certo? O preço não quebrou aqui, ó. Só que isso daqui turma não conta, porque dentro dessa pernada aqui, ó, ele teria que ter retraído o mínimo 50%. Ele teria que subir aqui, ó. Tá? Então, qual que era o movimento que precisaria fazer para mim estar validando? Ó? Precisaria fazer isso aqui, caiu, retraiu aqui dentro, capturou a liquidez, depois quebrou o fundo. Aí sim eu estaria trabalhando dentro desse topo aqui e desse fundo aqui, certo? Ó, desse topo e desse fundo. Mas não foi isso que aconteceu, tá? O preço não retraiu, beleza. Sabendo disso, o que o preço fez? O preço só continuou a tendência, então o preço esticou lá embaixo. Então, olhando para essa visão aqui, a gente está trabalhando dentro desse topo e esse fundo. Pronto. Então, turma, você já pegou a análise macro e está chegando no momento presente que está acontecendo aqui, tá? Beleza. Identifiquei que o preço está em tendência de baixa, que essa perna foi uma perna de impulsão e essa perna aqui é uma perna de mitigação, que é a perna de correção, tá? Identifiquei isso. Vou marcar minha região dentro dessa zona aqui, ó, que é a zona de desconto, porque aqui é uma região boa para venda, tá? Ó, então você vai procurar por vendas aqui dentro dessa região de desconto, tá? Então você já sabe que dentro dessa região aqui é bom para vender, dentro da sua análise aqui que você acabou de fazer. Pronto. Vamos começar a identificar a liquidez. Repara que eu tenho liquidez aqui, ó. Tenho liquidez aqui. Essa liquidez tem alguma região de order block, fair value gap acima, sustentando a liquidez? Tá vendo? Tem esse order block aqui, ó. O preço tocou, sentiu, tal. Tem mais lá para cima? Tem, tá vendo? Que eu tenho mais região lá para cima. Posso marcar todas? Posso, tá? Vamos só marcar aqui para vocês entenderem o negócio, ó. Marquei essa região aqui. Só vou estender ele aqui, ó. Pronto, para ficar mais rápido o vídeo, tá? Beleza, marcamos a região, tudo certo. Aqui tem o fair value gap aqui no meio, aqui, ó. Mas é um conceito que eu vou deixar mais para frente, tá? Mas tem um fair value gap. O que é um fair value gap? É um desbalanço no preço, tá? Então ele deixa esse buraco no preço aqui, ó. Então aqui eu tenho o fair value gap nessa região. Vamos puxar o gráfico lá para o atual agora, tá? A gente sabe que essa pernada toda aqui, ó, é uma pernada do quê? De mitigação, tá? Então o preço está indo mitigar alguma região para depois vir quebrar o fundo, porque é uma tendência de baixa. Certo? Beleza.
identificou que bateu na região aqui, ó, de order block, de algum POI, tá? Bateu na região de interesse aqui, bateu. O que você vai esperar agora? Vai esperar um alinhamento, tá? Você vai esperar um alinhamento, que a gente está falando de tempo gráfico grande, tá? Então, você poderia pegar no toque? Poderia, tá? Só que você também pode esperar um alinhamento. E esse alinhamento já aconteceu aqui, tá? Presta atenção, ó. Topo, veio, ó, fez um fundo, um topo, um fundo e um topo. Você pode perceber, ó, outro detalhe que eu vou falar aqui, ó, pavio é rompimento, tá, ó. Quando o preço passa, repara que o preço passou aqui só com o pavio, então eu já considerei que foi um rompimento, beleza? Então aqui, ó, pra mim foi um rompimento. Vou colocar aqui um boss só para vocês entenderem, tá, ó. Vou colocar um boss aqui, já que a gente vai mudar aqui, ó. Então, ó, repara que o preço rompeu. Só que lembra que você está numa região de desconto, tá? Uma região boa para quê? Para venda. Então você não quer mais comprar aqui, você quer esperar um ponto de venda para você achar um gatilho para você vender. Então mesmo que ele rompeu aqui e veio dar oportunidade aqui embaixo, você não quer, porque você quer procurar por venda nessa região. Pronto. Identificou isso? O que o preço fez aqui? Ó? Quebrou o fundo. É um fundo válido? É. Porque é um fundo que veio, ó, capturou essa liquidez, ó, presta atenção, ó, capturou uma liquidez que tem aqui, quebrou um topo, só que a partir desse momento você já não está querendo comprar mais, porque o preço está na região de venda, e o preço vem, ó, e faz o rompimento do fundo. E aqui agora é um choque de H4. Pronto, você tem aqui já, ó, esse momento do gráfico que você está trabalhando. Repara para você ver. Você saiu daqui, fez toda a análise para entender. Você só quer entender esse movimento aqui, ó. Você não quer entender mais lá. Você já sabe que está na região de venda. Beleza. Você está procurando um ponto agora aqui, ó, para você identificar a pernada que você quer trabalhar. A gente está falando no gráfico de H4, uma parada que demora para acontecer. Então, dentro do gráfico de H4, o que vai interessar mais para você agora? O movimento atual do preço aqui, tá? O que está acontecendo agora. Então, nesse momento, você trabalha dentro desse topo e desse fundo. Ponto. Tá? É dentro desse topo e desse fundo. O restante foi para te dar um norte aonde você estava. A partir desse momento, partindo disso, você diminui o tempo. Porque você já identificou qual que é o range que você está aqui agora. Porque você está trabalhando dentro desse range, tá? Dentro desse topo e desse fundo. Beleza? O que você pode estar marcando aqui dentro desse range? Você pode marcar as suas regiões de interesse acima da região de 50%. Então, ó, essa pernada de impulsão vou marcar a região de prêmio e desconto do topo ao fundo. Marquei. Aonde eu tenho Fair Value Gap, Order Block, Berkeley Block, onde tem algum ponto de interesse. Repara aqui, ó, você tem esse baita de um ponto forte aqui, ó. Deixa eu só. Ó, você tem esse Order Block, tá? De H4. Então eu vou marcar aqui, ó, um OB de H4. Então eu tenho esse OB. Então o preço pode vir aqui em cima capturar essa região para depois cair. Então qual que é a expectativa do movimento? Tá? Você tem uma expectativa em H4 que o preço possa subir lá, capturar e depois quebrar o fundo. Essa é a expectativa, beleza? Sabendo disso, a gente pode passar o gráfico para H1 agora e entender o que está acontecendo. Então você já tem tudo mapeado, tá? Tudo. Você sabe que trabalhando dentro dessa perna, está esperando o preço vir tocar na região aqui, ó, que é boa para venda. Tudo certo. Numa pernada dessa aqui, turma, vocês podem estar marcando o volume profile, tá? Que é esse daqui, ó. Perfil de range fixo. É bem simples de utilizar. Você clica nele, dá um clique no início da perna até o final da perna e solta. Então, essa região pontilhada aqui é a região de POC. Então, o preço tende a vir buscar, tá? É só uma confluência a mais para você estar sabendo. Eu não uso isso daqui como filtro nem nada, tá?
é uma confluência. Se tem a POC, beleza. Se não tem, não tem problema nenhum, tá? Mas você pode estar utilizando aí, tá? Então, pronto. Aqui você tem até uma região de POC como confluência, tá? Se vocês quiserem vídeo sobre a POC, comenta aqui que eu trago para vocês também, tá? Beleza. Então, identificamos o quê? Como você vai ter que chegar lá? O preço ele tem que sair daqui para poder ir lá, certo? Tipo, ele não vai pular para lá direto. Então, você pode pegar uma compra aqui acreditando que ele vai chegar lá, certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Analisando aqui o H1, a gente vai identificar agora varredura de liquidez, quebra de topo, acreditando que o preço possa vir buscar essa região, tá? Então, a gente quer pegar a compra, porque o preço, ele tá mais, qual que está mais próximo a acontecer agora? Uma compra ou uma venda? Uma compra, porque o preço está nessa região e precisa buscar aquela, para depois de fato cair, tá? Pronto. Ó, vamos lá fazer tudo de novo, tá? Agora, nessa pernada micro, para você entender qual que é a pernada que você tá, beleza? O que o preço fez aqui, turma? Ó, o preço estava caindo, fez um topinho aqui, ó, fez um fundo, capturou esse topo, ó. Capturou essa liquidez, foi no movimento de notícia, por isso que essa vela aqui é tão grande assim, tá? Não tem problema, beleza? Capturou. Pode ser notícia, pode não ser, tá bom? Capturou essa liquidez, o preço veio aqui embaixo, quebrou o topo. Ó, fez aqui, ó, o choque. O choque de H1. Percebe, ó, o preço estava aqui, fez um fundo, fez um topo, quebrou esse fundo aqui, ó, quebrou o fundinho aqui, ó, presta atenção, tá? Eu não marquei, ó, mas capaz de confundir vocês, ó. Quebrou esse fundinho aqui, ó, antes do movimento da notícia, quebrou esse fundo. Perdão, no movimento da notícia, quebrou o fundo. Então aqui eu poderia ter marcado como um boss aqui, tá? Só para ficar mais... para vocês entenderem, depois a gente apaga para não ficar tão poluído, tá? Então quebrou o fundo aqui, depois foi lá e quebrou o topo, tá? O preço capturou essa liquidez do fundo e quebrou o topo. É um choque válido? Sim, é um choque válido, tá? Agora deixa eu apagar isso daqui. Então, ó, esquece esse pedaço aqui, ó, eu quero que vocês não foquem nesse pedaço, tá? A gente vai chegar ali, tá? O que o preço fez aqui, turma? Saiu daqui, ó, veio aqui para baixo, rompeu o topo. Fez esse choque de H1, certo? Se ele fez esse choque de H1, aqui está o topo da estrutura. Repara que o preço não rompeu o topo, tá? Então aqui está o topo. Então aqui seria um boss, tá? Um boss de H1, beleza? Só que lembra que eu falei, ele precisa pelo menos passar o pavio. Aqui ele parou em cima, tá? Então ele não rompeu o topo. Então ainda, tá? Ainda estou trabalhando dentro dessa pernada aqui de H1, certo? Beleza. Deixa eu me ajeitar aqui. Repara o seguinte. Ó, o preço já não capturou essa liquidez aqui, ó. Ele capturou essa liquidez, só que não teve força para romper o topo, tá? Se ele não tem força para romper o topo, imagina aqui, ó, ele deu essa pernada para cima, toda para cima. Nesse momento aqui, ó, eu estava trabalhando desse fundo a esse topo, ó. Dentro desse fundo para esse topo, certo? O preço veio, brigou aqui, estourou. Então, estava trabalhando dentro desse fundo. Estava não, né? Estou trabalhando dentro desse fundo aqui e desse topo aqui. O preço começou a cair, capturou a liquidez. E qual que era a expectativa? Rompeu o topo, não conseguiu. Beleza? Qual que é a minha visão agora, tá? Sempre se pergunta, pô, o preço capturou aqui, ó. Não rompeu. Ele deixou liquidez aqui, ó. Tem liquidez aqui, ó. Ó, além de eu ter liquidez nessa região, estou trabalhando no movimento de alta. E eu tenho como expectativa que o preço vá lá em cima buscar a região de venda. Certo?
Aonde eu tenho um ponto de interesse para uma compra? Olha o paviozão aqui, ó, de H1, tá? Eu tenho esse pavio de H1 aqui. Então o preço pode vir capturar o pavio, tá? Repara que é um pavio muito grosso, tá? Muito grande. Então o stop fica caro. O que você faz? Refina. Tá, pega os 50% dele, ó. Pronto. Aqui é um ponto de entrada, certo? Um ponto de entrada de compra. Você coloca o stop um pouquinho abaixo do fundo, tá? Tem como expectativa romper esse topo e buscar a zona de H4 lá em cima. Posso colocar no 50% do movimento aqui também, ó, da pernada macro, tá? Que a gente está trabalhando, lembra, né? A gente está trabalhando dentro desse topo e desse fundo. Então, posso colocar no 50%. É um trade de 5,49, tá? Então, turma, H4 e H1, tá? Esses são os tempos gráficos, tipo, que você precisa estar marcado tudo. Então, a gente fez uma análise completa, beleza? Fez uma análise completa, desde H4, toda aquela marcação toda, chegamos aqui em H1, para a gente entender o que é aqui em H1. Que a gente está trabalhando dentro desse fundo e desse topo, tá? Então a gente não quer saber do resto todo do movimento. A gente tem que ter um norte, tá? Para onde o preço pode ir? Pô, a gente sabe que o preço pode ir lá para cima. Só que antes dele ir lá para cima, ele tem que capturar uma liquidez, tá? Repara que o preço captura essa liquidez, ó, mas não foi suficiente para romper o topo. A partir desse momento que ela não foi suficiente para romper o topo, o preço tende a vir capturar outra liquidez, beleza? E se ele tivesse rompido o topo, ótimo, a gente estaria procurando um ponto de compra por baixo aqui ainda, para poder subir, surfando o movimento até na região de venda que está lá em cima. Turma, espero que vocês conseguiram pegar, falei bastante, tá? Falei muito, só que é isso aí, turma. Você tem que fazer uma análise mais macro um pouco, tá? Demora um pouco. Demorei bastante assim, por quê? Estou explicando para vocês, fazendo ponto a ponto, mas a parada aqui dá para fazer tipo em 15 minutos, 10 minutos, tá rápido, beleza? Mesmo você marcando tudo, você faz aí, ó, rapidinho, tá? Papo de 10, de 5, 10 minutos você consegue fazer uma análise completa assim, beleza? É só não estar falando bem concentrado o que você faz. Turma, tamo junto, espero que essa aula ajude vocês de alguma forma, beleza? E se vocês quiserem sobre a ferramenta aqui, ó, do Volume Profile, comenta aqui que eu ajudo vocês, tá? Eu faço o vídeo aqui explicando como utilizar, como configurar, beleza? Tamo junto, turma.